a importância das escolhas e de fazer escolhas certas. É quase impossível pensar nesse assunto e não focar na passagem bíblica que fala do filho pródigo, aquele moço que teve escolhas erradas na sua vida. Lucas capítulo 15. Nós encontramos aqui a parábola do filho pródigo. Abra sua Bíblia, não vai aparecer na tela essa palavra inicial, esse texto inicial. Eu agora estou controlando aqui e eu não vou pôr para vocês lá. Vocês olhem aí na Bíblia. Lucas capítulo 15. Observando na Bíblia, na sua Bíblia, você vai perceber que esse capítulo 15 é um capítulo que fala das perdas. Começa falando sobre uma ovelha que foi perdida e depois foi encontrada. Depois fala de uma moeda que foi perdida e depois ela foi encontrada dentro de casa. E culmina falando de um filho que foi perdido, de uma pessoa que foi perdida. E depois ela se encontrou. Percebam a diferença evidente nas situações. Uma ovelha foi perdida e alguém a procurou e a pegou e a trouxe de volta. Uma moeda foi perdida e alguém procurou essa moeda, trabalhou procurando essa moeda, se gastou procurando essa moeda. A Bíblia diz que a dona daquela casa varreu a casa inteira, mexeu com os móveis para achar a moeda, achou a moeda e tomou de volta a moeda. Depois nós temos um moço que se perdeu. Que se perdeu. E o pai não foi atrás dele. O pai não foi procurá-lo. O pai não varreu a terra para achar o moço que se perdeu. O pai ficou no seu lugar, com o coração aberto, cheio de amor, disposto a tê-lo de volta. Talvez, provavelmente, é uma parábola, chorando, ficou triste, ficou abatido. Mas o pai não varreu a terra para procurar o moço. O moço passou por várias coisas, até que ele voltou para a casa do pai. Até que ele retornou para a casa do pai. O moral dos ensinamentos que tem aqui, tem muitas linhas que a gente poderia caminhar, mas o moral do ensinamento que tem aqui é que a ovelha perdida, ela não é tão importante como uma pessoa perdida. Que a moeda perdida não é tão importante como uma pessoa perdida. A ovelha, que pode representar as coisas que a gente tem afeto, seres que a gente tem afeto, tem gente que gosta mais de gato e cachorro do que de gente. Tem gente que está cuidando mais de animais do que de gente, do que de si mesmo. Está cuidando mais de bicho. Mas o bicho não tem tanto valor. Os bens que a gente possui, a moeda, os bens que a gente possui, não tem tanto valor. Quem tem valor mesmo é a pessoa que está perdida. Perceba que o ensinamento da parábola da ovelha perdida termina falando sobre um pecador que se arrepende. Na conclusão, Jesus fala que um pecador que se arrepende faz com que haja uma alegria no céu por causa desse pecador que se arrependeu. No final da parábola da moeda perdida, também fala de um pecador que se arrepende. Perceba que Jesus não está interessado em falar de ovelha e não está interessado em falar de moeda. Ele está, porque a ovelha não se arrepende. A moeda não tem arrependimento.
Ele fala a parábola e conclui falando de arrependimento, de pecador arrependido. E depois ele vai, na conclusão desses ensinamentos sobre perdas, ele vai falar de um filho que se perde. Agora sim está a atenção do que ele quer dizer. O filho que se perde, a pessoa que se perde. E ele mostra que há uma grande diferença entre a ovelha que se perde, a moeda que é perdida e o filho que se perde. A ovelha não se perdeu porque ela quis. A ovelha instintivamente foi vivendo, talvez ela viu uma grama mais verde, talvez ela encontrou alguma coisa que instintivamente ela foi sugada, puxada a ir para aquilo e por isso se perdeu. A moeda também não tem vontade própria. A moeda não se perdeu porque de repente ela disse: eu quero me perder. A moeda se perdeu. E por isso que a ovelha alguém teve que correr atrás. A moeda alguém teve que procurar. Mas o filho se perdeu, o homem se perdeu, a mulher se perdeu. Por quê? Porque quiseram se perder. A pessoa se perde porque ela quer se perder. O filho pródigo não foi perdido, ele se perdeu. A ovelha foi perdida, a moeda foi perdida. Mas o filho pródigo, ele se perdeu. Por que ele se perdeu? A gente se perde quando duas coisas acontecem na nossa vida. A primeira delas, quando a gente perde a fé. Quando a gente perde a fé, a gente se perde. Quando a gente deixa de crer, a gente se perde. Conta a ilustração, a lenda, que alguém foi testar um sábio e apareceu com um pássaro na mão e disse para o sábio: o pássaro vai viver ou vai morrer? E o sábio disse: depende de você. Se você soltá-lo, deixá-lo se expandir, ele vive. Se você massacrá-lo, apertá-lo, ele morre. Eu trouxe essa ilustração à mente de vocês para falar sobre a fé. A fé é poderosa. A fé move montanhas. Tudo é possível para aquele que crê. Você lê Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, e veja desde coisas extraordinárias, como um sofrimento absurdo e permanecer firme, e isso acontece por causa da fé. Até realização de coisas extraordinárias, como desafiar centenas de profetas de um outro Deus e vencê-los através de uma ação sobrenatural. Isso também acontece pela fé. A fé ela é poderosa, mas diga para o seu irmão, mas ela é frágil. Ao mesmo tempo que ela é poderosa, ela é frágil. Se você não cuidar da fé, ela morre. Ela se perde. Ela acaba. Uma pessoa se perde quando ela perde a fé. Ninguém se perde porque perdeu a saúde. Ninguém se perde porque perdeu dinheiro. Ninguém se perde porque perdeu amigos. Uma pessoa se perde quando ela perde a fé. Quando ela deixa de crer. Quando ela perde a fé. Por favor, vá para o livro de Judas, da carta de Judas, que fica antes de Apocalipse. A última carta do Novo Testamento é Apocalipse, o último livro. Antes dele vem Judas, uma carta pequena. Esse Judas é o irmão de Jesus. Não é o Judas Iscariotes, que é o mais famoso. Mas é o irmão de Jesus que escreveu. Judas, no versículo 3, Judas está dando uma apresentação de motivos para escrever a carta. Ele diz: amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que
batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Olha o termo que ele usa. Batalhassem. Eu tinha a ideia de falar sobre algo importante, a salvação. Mas eu percebi, eu senti que devia falar para vocês para batalharem. E não só falar, mas insistir com vocês, que vocês batalhem, que vocês lutem pela fé que vocês têm. Quando perde a fé, perdeu tudo. Quando perde a fé, acabou tudo. Sem a fé, você não vive nessa vida um relacionamento com Deus. Sem a fé, você vai para o inferno quando morrer. Sem a fé, você não vai se firmar no Evangelho. Sem a fé, você não vai conseguir viver na igreja. Nessa ou em outra. Sem a fé, você não vai conseguir cumprir o que Jesus ordena. A fé, ela é preciosa. E alguém se perde quando primeiro perde a fé. Eu disse primeiro, mas eu não sei se é primeiro. Porque a outra coisa que contribui para alguém se perder, somado à perda da fé, a falta de fé, é a insatisfação. Eu não sei aqui dizer para vocês se primeiro vem a falta de fé e depois a insatisfação. Ou se vem a insatisfação e por causa disso surge a falta de fé. Eu não sei, tanto faz. Talvez as duas situações sejam em potencial reais, dependendo da pessoa. Mas alguém se perde quando perde a fé e quando surge a insatisfação na vida da pessoa. Quando a pessoa se torna alguém descontente. Então nós temos que tomar muito cuidado com a insatisfação. Porque é por causa da insatisfação que nós temos decisões erradas na vida. Quando estamos insatisfeitos, a nossa tendência é agir errado. É falar errado, é fazer errado, é ir por caminho errado, é termos escolhas, Fábio, erradas. E quando nós temos escolhas erradas, a gente vai deteriorando a nossa felicidade, vai deteriorando a nossa prosperidade. São as escolhas que vão definindo o que nós vamos ser. Assim como fisicamente nós somos o que comemos, emocionalmente, espiritualmente, nós somos o fruto das nossas escolhas. Pelas nossas escolhas, nós vamos colhendo na vida situações boas ou situações ruins. Perceba como que é o ser humano. Eu e você. Nós somos pessoas que gostamos de autonomia. Nós somos pessoas que gostamos de pensar que temos o controle em nossas mãos para fazer, para decidir, para acontecer. Por conseguinte, nós temos resultados das nossas escolhas. E quando nós temos resultados negativos, nós somos tendenciosos a buscarmos culpados. Achamos que Deus é culpado porque Ele não nos responde nas orações, porque as coisas não dão certo, afinal de contas, estamos buscando a Ele, estamos na igreja, estamos servindo e as coisas não dão certo. Achamos que as pessoas são culpadas, as pessoas não ajudam, as pessoas não cooperam, seja as pessoas mais próximas, mais distantes. Normalmente é o marido que leva a culpa ou é a esposa que leva a culpa. É o mais próximo que sempre é responsável. Então, nós vamos tomando decisões na vida e quando as coisas não dão certo, nós tendemos a achar responsáveis. Nós temos uma dificuldade de olhar para o espelho. Nós temos uma dificuldade de entender que nós somos o fruto das nossas escolhas. Que nós somos o fruto das nossas decisões. E quando somos pessoas descontentes, insatisfeitas, a tendência é termos decisões erradas. Essa parábola mostra que o filho se perdeu porque ele era insatisfeito. Ele estava descontente. Chegou um momento que a casa do pai
ficou para ele, aos seus olhos, pequena, tinha menos valia, não era empolgante, não dava vibração mais. E ele começou a viver de uma forma como se ele fosse uma pessoa muito infeliz, lá dentro da casa do pai. Ele começou a viver de uma maneira que parecia que as coisas não estavam bem para ele. Certamente muita gente gostaria de estar na casa daquele pai e ser membro daquela família. Muita gente gostaria de viver ali, porque olhavam de fora e viam a riqueza, viam a felicidade, viam a família junto, viam o bem-estar. Mas ele deixou de ver essas coisas. Fala para o seu irmão, você vê o que você quer ver. A gente vê o que a gente quer ver. Meu dia hoje está sendo maravilhoso. São 11 horas, está sendo maravilhoso. E vai terminar maravilhoso. Quem tem ouvidos, ouça. Meu dia, eu não falei nada. Meu dia está sendo maravilhoso. Eu acordei hoje, agora estou ligando isso com a mensagem, que eu não tinha ligado. Eu acordei hoje antes das 5 horas da manhã, revoltado. Qual era a revolta? Eu quero dormir. Olhei no relógio, 4h55, e virei do lado e falei, eu vou continuar dormindo, tem um dia cheio. Culto de manhã, culto à noite, meu domingo é lotado. Então, e à tarde eu vou dormir pouco hoje. Então eu quero dormir. E eu fiquei revoltado. E virei de um lado, e virei do outro. Até que deu 5h30, 5h30, eu falei, não tem jeito, vou levantar. Aí fui para a sala. E falei, vou orar. Mas você sabe aquele, vou orar. Você já foi orar assim? Tem 2 jeitos de orar. Eu vou orar. Ou eu vou orar. 5h30, eu fui para a sala, eu vou orar. E eu comecei a imaginar como que seria a minha oração. Oh Deus, o Senhor não me ajuda mesmo, né? Daqui a pouco eu estou lá com um monte de gente olhando para mim. E eu vou estar lá sonolento, cansado. Porque dormi tarde, não consigo dormir. Estou aqui. E eu já fui pensando, eu vou orar. E eu ia para essa direção. Aí resolvi orar olhando para fora de casa. Pôs um banquinho e comecei. Não falei nada. Vai ver, escolhas. Escolhas. Eu podia fazer um outro livro de Lamentações de Jeremias, só que seria Lamentações de Joel. Né? Eu podia escrever um novo livro para a Bíblia, Lamentações de Joel. E eu podia começar ali diante de Deus a lamúria. A lamúria. Mas eu tive um tempo que eu parei e tomei a decisão. Não. Comecei a pensar nas coisas bonitas da minha vida. Nas coisas boas que o Senhor fez. No dia, está ali o privilégio de ser pastor. Desde a minha juventude. O privilégio de servir a Deus. Minha família. Os bens. Tudo que Deus me deu. Comecei a olhar para as coisas e comecei a ter um coração cheio de gratidão. Até comecei a ouvir passarinho. Eu estava aqui, não estava lá na serra, não. Até comecei a ouvir passarinho. E comecei a louvar. E chorei com alegria. Chorei com gratidão. Chorei com louvor no meu coração a Deus. Chorei. Sabe, eu cheguei aqui 8 horas da manhã. Comecei a olhar as pessoas, eu estou achando vocês tão bonitos. Olha, não, até o Ricardo é bonito. Eu estou olhando para vocês, eu estou achando uma igreja tão maravilhosa. Um povo tão abençoado. Eu não queria estar em outro lugar, eu não queria estar em outro púlpito. Eu não queria estar em outra cidade. Eu não queria estar em outra igreja. Não, eu não queria estar em outra situação, eu queria estar aqui. Tudo por quê? De um coração tendencioso à insatisfação, tomei a decisão. Eu escolhi
levar meu coração para outra direção. E esse culto está sendo maravilhoso. E eu te acho uma pessoa muito legal. Vocês já pensaram como seria diferente se eu escrevesse o livro Lamentações de Joel? Vocês já pensaram como que seria? Esse moço estava lá na casa do pai dele. Mas ele não escolheu ser uma pessoa contente. Ser contente, ser satisfeito, não é uma questão de condição, é uma questão de escolha. O apóstolo Paulo, ele dá o testemunho disso, e ele diz assim: eu aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Eu sou contente não tendo nada para comer. E eu sou contente tendo fartura na mesa. Eu sou contente quando eu estou preso. E eu sou contente quando eu estou livre. Então, o contentamento, a satisfação, é uma questão de escolha. É uma questão de decisão e não de situação. Assim como alguém pode acordar e já soltar uma palavra negativa com os seus lábios, ou pode acordar e falar uma palavra de louvor, é uma questão de escolha. E como nós vamos viver o dia, é uma questão de escolha. Como você vai viver o teu dia hoje, é uma questão de escolha. O que é a sua vida é uma questão de escolha. Esse moço, ele tinha que tomar decisões e ter escolhas todos os dias. Como nós temos, todos nós vivemos assim, tendo que ter escolhas. Mas esse moço estava envolvido por insatisfação. Diga, insatisfação. Ele estava alimentado por descontentamento. Como eu disse, o descontentamento não era fruto de uma situação ruim, porque ele tinha situações boas e ele estava descontente. Então você que está aí por acaso pensando, mas você não sabe como é que está a minha vida, os problemas que eu tenho na minha casa, na minha família, no meu emprego, o aluguel está atrasado, a conta não está paga, eu estou com dor no pé, ele não sabe o que é, eu estou com problemas. Você está se enganando, porque contentamento não está baseado na situação. Tem gente que não tem esses problemas que você tem e é descontente. Tem gente que isso que você sofre, ele não sofre e é descontente. E tem gente aqui mesmo que sofre mais do que você e é contente, é satisfeito. E está sofrendo mais que você. Então, irmão, fala para o seu irmão, o problema é teu, irmão. É você. Eu falei o problema é teu porque eu tenho 54 anos e sou avô de 4 netos. Porque se eu fosse um jovem, eu ia falar o problema é você. Mas agora estou dizendo só que o problema é teu. Mas o contentamento ou descontentamento depende de você. Eu não estou falando de você negar uma realidade. Tem problemas, tem que enfrentar, tem que tratar, tem que resolver. Tem conflitos, tem que trabalhar com esses conflitos. Não é negar a realidade e viver no mundo da lua. Não é isso. Mas é não permitir que essa realidade mexa no seu interior e faça com que o seu interior seja um interior descontente e insatisfeito. Por quê? Porque a insatisfação vai levar a tomar decisões erradas. E essas decisões erradas um dia vão trazer uma conta lá na frente. Pode demorar meses ou anos, mas vão trazer uma conta para ser paga. Essas decisões erradas vão aparecer o fruto dela. Eu olhando para a vida desse moço, eu percebi que a insatisfação tem sintomas. Existem coisas que expressam a insatisfação. São indicativos da existência da insatisfação na vida de uma pessoa. Primeira coisa que eu percebi é não saber esperar o tempo certo para que as coisas aconteçam. Aquele moço, ele chegou ao pai, capítulo 15, versículo 12, e ele disse: Pai, quero a minha parte da herança. Perceba alguém que está ansioso. Perceba alguém que quer forçar a barra para antecipar as coisas. Note que a insatisfação tem como um primeiro reflexo isso. Uma pessoa que não sabe esperar o tempo certo para que as coisas aconteçam.
Eclesiastes 3,17 diz que existe um tempo certo para todos os propósitos do que vai acontecer debaixo do céu. Tem um tempo certo para que as coisas aconteçam. Um outro versículo de Eclesiastes que me empolga, que me chama muita atenção, que eu gosto dele, gosto demais porque é prático na minha vida, é Eclesiastes 8,6. Eclesiastes 8,6, para quem está marcando, diz lá, há uma hora certa e também uma maneira certa de agir em cada situação. Então, cada situação que a gente tem na vida tem uma hora certa e uma maneira certa de agir. Não é qualquer hora e não é de qualquer jeito. Tem hora e maneira certa de agir. Essa pessoa insatisfeita, descontente, ela não tem controle em tempo. Ela é descontrolada. O tempo dela é o tempo dela. Ela não sabe esperar o tempo de Deus. Ela não sabe aguardar o tempo certo. Esse moço da parábola que se perdeu, vai vendo como tem gente que se perde. Ele se perdeu porque tinha um tempo certo para ele receber a herança. Tinha uma maneira certa dele receber a herança. Mas ele quis antecipar as coisas. Ele não soube aguardar. A herança era dele, ele iria receber. Mas tinha a hora certa. Mas ele estava marcado pela insatisfação. A segunda coisa que nós percebemos, que expressa insatisfação, vai vendo aí se você se encaixa, é trocar a estabilidade pela aventura. Sabe, pessoas como eu têm que tomar cuidado. Pessoas que não gostam de rotina. Pessoas que não gostam das mesmas coisas do mesmo jeito sempre. Tem que tomar cuidado. Porque existem momentos que nós estamos naquilo que Deus quer para a gente. Nós estamos vivendo o que Deus preparou para a gente. Mas por causa da insatisfação, do descontentamento, a gente começa a querer buscar alguma coisa nova. A gente está quieto e está tudo bem, mas começa a querer inventar. Começa a querer criar coisa. E aquele moço fez isso. Ele tinha uma estabilidade, ele estava na casa do pai. Irmãos, a vida cristã é muito simples. Ser crente é muito fácil. Eu não sou da política de que ser crente é difícil. Para mim, ser crente é muito fácil. Difícil é ser macumbeiro. Ser cavalo do diabo. Difícil é ser escravo do álcool, do tóxico, da bebida alcoólica. Difícil é ser escravo de paixões desse mundo, como o futebol, por exemplo. Ser escravo do futebol. Ser escravo. Fico pensando, eles fazem o que querem no futebol. Tem um monte de escravo. Escravo de paixões. Marca um jogo segunda-feira à noite. Escravo, larga tudo que tem que fazer, vai lá segunda-feira. Aí marca domingo de manhã, larga tudo e vai lá. Aí marca... Tem um campeonato agora que da sexta para o sábado mudaram o dia e o horário da partida. E a torcida já tinha comprado ingresso, tive que mudar todo o programa de vida para... O jogo era domingo, na sexta-feira à noite mudaram para sábado. E todo... Escravo de paixão. Gente presa. Isso é que é difícil. Ser crente é simples, é muito fácil. A vida do crente é leve. Pastor, mas o inferno inteiro se levanta contra nós. Mas a Bíblia diz que o que está em nós é maior que o inferno inteiro. É muito maior do que o inferno inteiro. A vida do crente é boa, é fácil. Agora, quando a gente fica insatisfeito e não sabe viver a simplicidade do Evangelho, a gente fica buscando coisas. Tem gente que, a semana passada falando sobre profecia, tem gente que fica procurando profeta. Fica procurando coisas novas. Onde é que eu vou me arrepiar hoje? Onde é que eu vou pular hoje? Nada, a vida do Evangelho é simples, é isso aqui, ó, gente. É um arroz com feijão no domingo, que você crê, que você recebe, que você se fortalece, e passa a semana inteira vivendo a sua fé com alegria no Senhor. Veio a adversidade, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Vieram os problemas, vêm as notícias ruins, o Senhor me trouxe as boas novas do Evangelho, eu estou em paz, eu estou bem. Tudo vai dar certo, Deus está no controle de tudo na tua vida. O Evangelho é simples. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele fala assim, eu temo que assim como a serpente com astúcia enganou Eva,
Satanás vos afaste da simplicidade que há em Cristo Jesus. Tem muita gente buscando um monte de coisa. Um monte de coisa louca, um monte de aventura. Aquele moço estava na casa do pai. Era uma rotina assim, acordava, tomava café, tirava leite da vaquinha, ia lá no campo ver se estava tudo certo, milho. Expulsava uns bichos que tinha lá para atacar a plantação. E voltava para casa, almoçava à tarde, tirava aquela cesta, dormia na rede. Aí à noite assistia novela e depois... A novela é por minha conta. Era uma vida simples, tranquila. Mas ele disse, não, eu tenho que achar alguma coisa nova. Eu tenho que fazer alguma coisa nova. Eu tenho que aproveitar o mundo. Eu tenho que curtir a vida. Eu tenho que fazer alguma coisa. É essa pessoa que troca a estabilidade pela aventura. Quantas pessoas na área financeira estão em bancarrota porque trocaram a estabilidade pela aventura? Na vida conjugal, por causa de uma aventura, destrói toda uma construção. Destrói toda uma felicidade. Por um momento passageiro, acaba com toda uma situação bonita que tinha pela frente para viver. Por quê? Insatisfeito. Terceira coisa que a gente percebe aqui nesse moço é que o insatisfeito é alguém que abandona regras. Diz no versículo 13 que ele passou a viver, nessa tradução NVI diz irresponsavelmente, mas em outras traduções diz dissolutamente, desregradamente, sem disciplina. Sabe aquele negócio, eu quero viver livre e solto, eu estou cansado da disciplina da casa do pai. Não seja daquele cristão que está cansado da disciplina da igreja. Porque na igreja tem hora, porque na igreja tem atividade, porque na igreja precisa estar no culto, porque na igreja precisa estar na reunião. Não seja aquele tipo de pessoa que quer viver solto. Hoje em dia está um tempo difícil. Está difícil porque as pessoas querem viver livres. Elas são ensinadas que a felicidade está em não ter compromisso com nada, não ter disciplina nenhuma, fazer o que der na cabeça. Isso é que é felicidade. Estão sendo ensinadas. Satanás trabalha na mídia forte, na escola, na faculdade, entre os amigos, para dizer, não, tem que ficar solto, fica à vontade, faz o que você bem entende, o que está na tua cabeça, faz o que manda o teu coração. Quem já ouviu esse tipo de coisa? Faz o que manda o teu coração. É essa que é a vida. A Bíblia diz, o coração é enganoso, cuidado, o coração engana. Então as pessoas, elas querem viver livres, sem regras, sem disciplina. Tem homem que casa, tem mulher que casa e quer continuar vivendo como se fosse um meninão, uma menininha, quer continuar vivendo tudo solto, não tem compromisso, não tem responsabilidade. Vem para a igreja e quer continuar vivendo do mesmo jeito que vivia, fazendo o que dá na cabeça, do jeito que quer, na hora que quer, não tem compromisso com nada. Abandona regras, começa a viver de qualquer jeito. Não tem compromissos, não tem responsabilidades. É fruto da insatisfação, do descontentamento. A quarta característica, essa é muito séria, ela é a consequência das outras três. Essa pessoa, vamos ver, que não sabe esperar o tempo certo. Essa pessoa que troca a estabilidade pela aventura. Essa pessoa que abandona as regras. Perceba que ela está sendo ativa. Ela decide. Que nem um moço. Pai, vem cá. É o seguinte, velho. Dá minha parte da herança. Cansei. Cansei, não quero mais saber de ficar aqui nas regras. Acordar, cuidar de galinha, tomar café, tirar leite de vaca. Cansei. Não quero mais essa vida para mim. Dá minha parte da herança. Está no controle, não está, gente? Está no controle da situação. Não quero mais ter essas regras para mim, quero viver do meu jeito. Está no controle. Aconteceu tudo isso na vida da pessoa, vem a quarta coisa. As escolhas erradas tornam a pessoa vítima das circunstâncias. Até ali ela está no controle. Ela está fazendo o que ela quer. Ela sai de casa, ela pega uma bolada na mão, dinheiro que o pai deu para ele. Ele vai para outro lugar. Agora sim, agora eu vou viver do meu jeito. Agora eu estou livre. Agora não tem pastor chato em cima de mim, cobrando, falando. Agora eu tenho a minha vida. Agora eu vou fazer do jeito que eu quero. Tá, vive um pouco assim. Passa um tempo assim. Mas depois vem a conta. Lembra que eu falei que vem a conta? Aí vem a conta. Chega a hora que vem a conta. E a conta é cara.
E aquela pessoa cheia de si, que faz o que bem entende, da minha cabeça, ninguém tem nada a ver comigo, eu penso assim, eu não quero regra, eu quero viver solto, agora ela passa a ser uma vítima das circunstâncias. Por quê? Diz o texto bíblico, houve uma grande fome em toda aquela região, versículo 14. E ele começou a passar necessidade. Perceba que até aqui ele foi senhor das decisões. Agora não. Agora do versículo 15 em diante, ele já começa a ser empurrado pelas situações. Agora ele tem fome, agora ele não tem trabalho, ele não tem o que comer, ele não tem aconchego do pai, acabou o dinheiro, agora ele não toma mais decisões. A única coisa que aparece para ele é cuidar de porco. Dia propício para falar de cuidar de porco, né? É cuidar de porco, e lá vai ele cuidar de porco. E ele não tem comida, e por não ter comida, ele precisa agora até comer a comida que os porcos comem. E ele começa a comer a comida que os porcos comem. Ele não está mais tomando decisão. Pergunto aqui, alguém tomando decisão vai escolher para o almoço hoje comida de porco? Hã? Não. Ele não tem mais escolha. Agora acabou. Agora é só consequência. Agora é só resultado. Toda pessoa insatisfeita, esse caminho acontece nela. Vamos rever? Ela não sabe esperar o tempo. Ela prefere a aventura do que a estabilidade. Ela abandona regras. E aí, ela começa a ficar uma vítima das circunstâncias. Saiu da mão dela. Ela não tem mais o que fazer. E aquele moço entrou por esse caminho, ele perdeu o controle da situação, começou a colher consequências de agente ativo que toma decisões, agora ficou passivo. Agora a coisa vai acontecendo, ele está lá levando bordoada e não tem reação. Não tem mais o que fazer. Por quê? Porque agora é a consequência que está vindo sobre ele. Mas se terminasse aí a parábola era uma coisa, mas ela não termina, né? A parábola da ovelha perdida termina com a ovelha encontrada. A parábola da moeda perdida termina com a moeda encontrada. A parábola do filho perdido termina com o filho se encontrando. Olha a diferença. Não fique pensando que alguém tem que ir atrás de você. Quem tinha que vir atrás de você já veio há 2000 anos atrás. Você está atrasado, viu? Você está bem atrasado. Quem tinha que vir atrás de você, para cuidar de você, para te ajudar, já chegou. E faz tempo. Agora é você que tem que cair em si. Aquele moço, aí começa a reverter a situação. Capítulo 15 aqui de Lucas, eu vou ler, versículos 17 a 20. Se você não tem Bíblia, acompanhe no seu colega aí do lado, porque não vai colocar na tela. Capítulo 15, 17 a 20 diz: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado filho teu. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. 5 coisas que eu percebo nesse texto que eu li. Que é o caminho para você que está, talvez, colhendo agora consequências de escolhas erradas, tomar. Primeiro caminho, cair em si. Popular, se toca. Fala o popular para o seu irmão. Qual que é o popular? Irmão, fala como um pregador para o seu irmão, que pode ser que você acerte na mosca. Você não sabe quem está do teu lado. Pode ser que caia ali na hora. Fala para ele: irmão, se toca, vai, irmão. Se toca. Se toca, que não é Deus culpado disso, não são as pessoas culpadas disso, e nem o coitado do diabo. É você. Se toca. Quando a Bíblia diz aqui, caiu em si. Versículo 17, caindo em si. Opa, caiu em si, se tocou, percebeu. Peraí. Foi a minha insatisfação. Foi porque eu quis aventura.
Foi porque eu não queria regra. Foi a minha insatisfação. Eu não soube esperar a hora certa das coisas. Estava para chegar e eu... Quem sabe meu velho ia bater as botas dali 2 meses. E eu quis antecipar as coisas, quis fazer antes. Fui eu. Caiu em si. Primeira coisa é cair em si. A parábola da ovelha perdida termina com o quê? Arrependimento. A parábola da moeda perdida termina com qual ensinamento? Arrependimento. A parábola do filho perdido termina com qual ensinamento? Arrependimento. É cair em si, parar de achar culpados, parar de achar situações, parar de achar motivos e olhar para si, cair em si, perceber. Segunda coisa que eu percebo, depois de cair em si, tem que ter uma iniciativa. Vocês percebem que ele fez todo um plano? Ele começou a raciocinar e dizer, poxa, eu estou aqui nessa situação, e lá na casa do meu pai, os empregados do meu pai estão comendo melhor do que eu. Estão vivendo melhor do que eu. Os escravos estão vivendo melhor do que eu. Ah não, eu tenho que fazer alguma coisa. E percebe como fazer planos vai para o lado da humildade. Porque ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou falar para ele, olha, eu errei. Eu errei. Como é importante saber dizer com consciência. Quando cai em si, saber dizer, eu errei. Ter coragem para abrir a boca e dizer, eu errei. E ele faz planos. Eu vou chegar lá, vou falar, eu errei. E eu vou cumprir esse plano. Ele planeja. Terceira coisa, assumiu culpa e responsabilidade. Nos planos dele estava isso. Irmãos, olha, preste atenção nisso, por favor. Não tem ninguém que está fazendo a sua vida ser o que ela é. É você. É você. Não, mas o diabo, se você está dando uma mãozinha para ele, ele está trabalhando mesmo. Mas é você. Mas as pessoas não têm poder de te conduzir, de fazer as coisas na sua vida. É você. São as situações, elas estão acontecendo com todo mundo. De um jeito ou de outro está acontecendo com todo mundo. É você. Ele assumiu a culpa e a responsabilidade. Ele podia ter ficado lá assim dizendo, eu estou aqui nessa desgraça agora por causa desses meus amigos, que enquanto eu tinha dinheiro, eles estavam comigo, e eles faziam festa, cuidavam de mim, era bacana. Agora que eu não tenho nada, esses meus amigos, ele nem cita os amigos, você percebe? Ele nem, não é ninguém, é ele. É você. Estava disposto a pagar por suas escolhas. No plano dele estava assim, eu vou para a casa do meu pai e vou falar para o meu pai, pai, me dá um emprego. Eu vou morar lá junto com os escravos, no lugar onde eles moram. O senhor só me dá comida e o salário que o senhor dá para um escravo. Não precisa nem me apresentar para os outros como teu filho. Não precisa nem me chamar de filho. Eu não sou digno disso. Eu estou pronto a pagar pelos meus erros. Eu estou pronto a assumir essa responsabilidade das minhas escolhas erradas. O que ele fez? Ele agiu de acordo com o plano. Ele não só fez um plano. Sabe o problema que muitos de nós temos? A gente vem para a igreja e ouve uma palavra que mexe com a gente, porque o Espírito Santo trabalha na gente. E a gente fica, enquanto está ouvindo a palavra, pensando, não, agora eu vou fazer isso. Não, essa semana eu vou... Não, amanhã, hoje, quando eu sair daqui, eu já vou consertar aquilo. A gente fica fazendo os planos, mas daqui a pouco, esquece. Esquece. Sai do calor da emoção, sai do calor da ação do Espírito, sai daquele momento e esquece. Ele não, ele fez o plano e ele foi cumprindo o plano exatamente como tinha planejado. E o plano dele era bom. Ele estava arrependido. E ele vai preparado. Eu vou ser escravo do meu pai.
Mas só que quando ele está na estrada, a Bíblia diz que o pai já está vindo de encontro a ele de braços abertos. Porque os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Aleluia! São melhores do que os nossos planos. O pai está pronto para lhe dar um beijo. Ele começa a falar: pai, eu não sou digno. Não, fica quieto, filho. Esquece isso. Toma aqui uma sandália nova. Deixa eu colocar de novo o anel de filho. Gente, mata o bezerro ali, o mais bonito, o mais gordo de todos. Vamos fazer um churrascão. Hoje é dia de festa. Porque esse filho estava perdido e agora ele foi encontrado. Os planos de Deus são muito melhores. A gente tem um problema grave porque a gente quer viver nos planos de Deus. Mas a gente tem que viver nos nossos. E fazer os nossos. Deixa Deus fazer o dele. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que é perigoso a gente dizer: eu estou na pior mesmo, eu vou lá para a casa do pai, eu errei, mas eu tenho certeza que eu chegando ali o pai vai me tratar bem. Eu tenho certeza que quando eu entrar ali, o pai já vai me dar um abração, um beijo, tal, porque o pai é assim. E se por acaso o pai não estiver ali na porta, a gente já fica frustrado. Não é, Ricardo? Já fica abalado. O pai não me cuidou, não cuidou bem de mim. Note que o moço foi cabeça baixa: eu vou ser escravo, não sou digno, não mereço. Ele estava preparado para sofrer. Mas ele chegou lá, o pai estava de bração aberto, pronto para recebê-lo. O plano de Deus vai acontecer na sua vida. Mas faça o seu plano para corrigir as coisas erradas e ter escolhas certas. Curve a sua cabeça. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. E se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Que jeito de terminar uma mensagem falando uma coisa que as pessoas não gostam de ouvir. Lendo esse texto que fala que tem gente que vai sofrer toda a eternidade no inferno. Se eu mudasse o final da história da parábola do filho perdido, e o filho não tivesse voltado para casa do pai, e não tivesse parado e olhado para suas escolhas e dito: como eu escolhi errado, o final da parábola seria esse texto de Apocalipse 20. Tua vida não é uma parábola, tua vida é uma história real, que não foi concluída ainda. Talvez está no meio do livro, talvez está na penúltima ou na última página. Mas é uma história real. Qual o fim que vai ter esse livro, hein? Qual é o fim que vai ter a sua vida? Senhor, peço por todos aqueles irmãos que por causa das escolhas erradas que fizeram, estão hoje sofrendo consequências. Peço por aqueles que estão conscientes disso
e que não fizeram a escolha errada nessa manhã de ficarem soberbos, orgulhosos, buscando culpados, para se isentar de responsabilidade. Oro por aqueles que reconhecem, debaixo da luz da tua palavra pregada nessa manhã, que precisam fazer um plano. Um plano que seja moldado por arrependimento, por reconhecimento de que o que o Senhor tem é sempre o melhor. E que se as tuas promessas não estão se cumprindo, ou é porque não chegou a hora, ou é porque foram retardadas por causa das escolhas erradas. Mas todos que estão me ouvindo aqui estão vivos, estão respirando, estão pensando. Por isso eu tenho a convicção plena de que é possível mudar qualquer quadro. Não existe nenhuma situação irreversível. Desde que a gente decida não esmagar a fé, mas deixá-la voar. Desde que a gente decida tratar com a nossa insatisfação e comece a escolher ter uma atitude diferente, caminhando para a gratidão e louvor. Eu estou pregando aqui, Pai, porque eu creio na palavra. E eu estou orando porque eu creio no Senhor. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia o pecado vem. Segura. Será que chegou aquele momento na sua vida que você está pronto para parar e dizer: eu preciso retomar um caminho? É o Senhor, é o Espírito que está te falando aí. O que é? Chegou esse momento na sua vida? Assim como aquele moço, ele resolveu tirar aquela comida de porcos do lado dele, aquela roupa que já estava suja pelo trabalho que ele fazia, se levantou, pegou o caminho de volta, não olhou para um lado, não olhou para o outro, não se importou com o que os empregados lá na casa do pai iam dizer ou pensar, mas ele tinha um plano: eu preciso retomar um caminho.
caminho que eu deixei lá atrás. Eu preciso retomar. Você é essa pessoa hoje? Se você é essa pessoa, por favor, venha aqui na frente. Pense que aqui na frente é a casa do Pai. Você precisa andar, precisa caminhar. Venha aqui na frente. Vem, continua vindo. Continua vindo. Continua vindo. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai. Andar ao seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo seu. Sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós abençoamos essas pessoas que vieram aqui, Senhor. O filho pródigo nunca mais foi pródigo. Ele nunca mais voltou a viver absolutamente. Ele nunca mais foi uma pessoa desgostosa com a vida dele. Nunca mais foi um descontente. Ele voltou para a comunhão do Pai. O Pai abraçou. Ele passou a ser parte daquela casa de novo, sem nenhum pensamento de vergonha, de derrota, de destruição. Eu sou aquele que voltou. Não, tudo isso foi limpo na hora que o Pai colocou um anel novo no dedo dele. Tudo isso foi esquecido quando o Pai deu uma toga nova para ele, um sapato novo para ele. Tudo isso foi esquecido. E você que veio aqui na frente, você que está aqui, levanta a tua cabeça, olha para cá, olha para nós aqui. Você não é mais pródigo, você já voltou.
Não tem anel, mas no teu dedo aí tem um anel. Não tem mais vergonha. Agora você já faz parte da casa de novo. Não tem que ficar pensando, quando eu estava lá, vivendo nada. Esquece isso, o passado passou. Agora vamos ver coisas novas. Agora é um dia novo, Lúcia. De coisas novas na nossa vida. É um dia novo, Roberto, coisas novas na nossa vida. São coisas novas que Deus tem para a nossa vida. Eu queria que a Bíblia contasse a história do pródigo depois que ele voltou para a casa do pai. Tenho certeza que ele nunca mais ficou escondido num canto da casa do pai. Não, ele estava no primeiro banco na frente. Porque ele fazia parte daquilo. Ele não tinha mais vergonha. Ele já foi aceito, Leonor. E quando a gente é aceito, a gente não tem vergonha. Não tem acusação. Se alguém falar alguma coisa para nós, não, já fui aceito pelo meu pai. Se algum empregado falasse para ele assim, não, mas você fugiu, mas o meu pai me aceitou. E cada um de vocês que vieram aqui à frente saiba de uma coisa, o pai aceitou vocês. E não sei se é suficiente, para mim é. Quando o pai me aceita, é suficiente. Vocês foram aceitos por Deus. Amém, queridos? Volta para o seu lugar como um vitorioso no nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir a Jesus e vamos cantar. Vamos cantar. Mas eu escolho Deus.